da aula, e aí nós entramos num momento que eu coloquei aqui como uma ruptura. Porque, infelizmente, me parece, eu estou aberto a objeções, eu digo isso claramente, desde já, eu estou aberto a objeções, mas me parece que há trechos que ou negam diretamente o dogma de que não há salvação fora da igreja, ou deixam a questão em aberto de uma forma que os fiéis facilmente podem se confundir, sem dúvida nenhuma. No próprio Catecismo de São João Paulo II. No próprio Catecismo de São João Paulo II. E eu, como eu falei naquele intuito inicial, e que eu entendo muito importante quando se fala da crise da Santa Igreja, eu continuarei a matar a cobra e mostrar o pau. Eu preciso, se na parte boa da aula eu fiz isso, eu não posso agora, no momento mais delicado, mudar o método. Eu preciso mostrar claramente para vocês que, por tudo que nós lemos aqui, com esta clareza, algo rompeu-se, houve uma ruptura neste ensinamento. Houve uma ruptura até na forma como a igreja o ensina, o que levou a atos que objetivamente negam o dogma de que não há salvação fora da Igreja Católica. Mais uma vez eu relembro, eu sou um catequista que exerço o meu ofício com base neste documento. Este documento, inclusive, que é um livro de cabeceira meu. Este documento, inclusive, que mudou a minha vida para sempre, a quem eu amo profundamente. Então, antes que os detratores se levantem do sofá, eu devo muito a este documento. Eu devo muito ao Catecismo de São João Paulo II. Mas isto não pode me cegar para questões problemáticas, que estão, inclusive, aqui, a partir de documentos do Concílio Vaticano II. Então, nos parágrafos 836 a 838, é a página 241 do Catecismo, parágrafos 836 a 838, me parece que esta ruptura sobre a qual eu falava fica mais evidente, além daquela questão problemática de colocar a exceção com a regra, mas que eu ainda não enxergo como uma ruptura. O Catecismo dirá sobre uma questão que o Catecismo Romano trata e São Pio X trata. Quem pertence à Igreja Católica? Aqui me parece claro que há uma diferença flagrante entre o que o Catecismo Romano ensina, o Catecismo de São Pio X ensina. Vamos ver. Todos os homens, pois, são chamados a esta católica unidade do povo de Deus, que prefigura e promove a paz universal. A ela pertencem ou são ordenados de modos diversos, quer os fiéis católicos, quer os outros crentes em Cristo, quer, enfim, os homens em geral, chamados à salvação pela graça de Deus. Citação da Lumen Gentium perfeita, todos são chamados a serem católicos. São incorporados plenamente à sociedade que é a Igreja, os que, tendo o Espírito de Cristo, aceitam a totalidade de sua organização e todos os meios de salvação nela instituídos, e em sua estrutura visível, regida por Cristo, por meio do sumo pontífice e dos bispos, se unem com ele pelos vínculos da profissão de fé, dos sacramentos, do regime eclesiástico e da comunhão. Contudo, não se salva, embora esteja incorporado à igreja, aquele que, não perseverando na caridade, permanece dentro da igreja com o corpo, mas não com o coração. Aqui é evidente, o catecismo se refere aos católicos que estão em pecado mortal. Como eu disse no início, são membros mortos da igreja. Pertencem à igreja, mas estão mortos porque estão fora da vida da graça. Mas aqui já tem um elemento problemático. São incorporados plenamente. Só para que vocês saibam, isso aqui é uma citação da Lumen Gentium, tá? Número 14. O mesmo número 14 que eu elogiei atrás, aqui é problemático. Vejam que o Catecismo Romano e o Catecismo de São Pio X eram muito claros. Ou está dentro ou está fora. Isso era muito claro. Quem está dentro e quem está fora. Aqui já surge um elemento problemático. São incorporados plenamente. Surge a palavra plenamente. E o problema virá na sequência, no parágrafo 838. Por muitos títulos, a igreja sabe-se ligada aos batizados que são ornados com o nome cristão, mas não professam na íntegra a fé ou não guardam a unidade da comunhão sob o sucessor de Pedro. Aqueles que creem em Cristo e foram devidamente batizados estão constituídos em certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica.
com as igrejas ortodoxas, esta comunhão é tão profunda que falta bem pouco para que ela atinja a plenitude que autoriza uma celebração comum da Eucaristia do Senhor. Mais uma vez eu vou matar a cobra e mostrar o pau. Uma citação aqui é do documento Unitatis Redintegratio, que fala do ecumenismo, e a última citação que fala dos ortodoxos é um discurso do Papa Paulo VI em 14 de dezembro de 1975. Me parece evidente, pelo caminhar da aula, e para mim está muito claro, e eu espero que para vocês também, que aqui é uma claríssima ruptura, que surge o problema lá em cima quando se fala de uma incorporação plena, de uma comunhão plena. São Pio X, especialmente, o Catecismo Romano também, colocam fora da igreja os protestantes e também os ortodoxos. São Pio X coloca que quem não reconhece a autoridade do Santo Padre, o Papa, está fora da igreja. E o Papa Paulo VI afirma que há uma comunhão, só um probleminha aqui, é um cisco de falta de comunhão. Quando São Pio X fala claramente, estão fora. E os protestantes, São Pio X fala, estão fora. E aqui está escrito, neste decreto, neste documento, me foge agora se é um decreto ou não do Concílio Vaticano II, sobre o ecumenismo, Unitatis Redintegratio, fala-se que há uma certa comunhão entre católicos e protestantes, que eles estão de alguma forma dentro da igreja, uma certa comunhão, não estão incorporados plenamente. Vejam que aqui é um problema, claro, há uma ruptura. E qual é a consequência prática disso? E aí a gente chega no tema da aula, a crise da evangelização. Este documento que fala do ecumenismo, em momento algum fala que um católico deve converter um protestante. Fala-se de um diálogo de igual para igual. Não é nem de igual para igual, porque o católico tem que renunciar a Nossa Senhora, a Eucaristia, aos sacramentos. Tudo que causa mimimi no protestante, a gente tem que renunciar. Vamos dialogar com o que nos aproxima. Então esse documento é uma questão lógica. A partir do momento que ele reconhece que há uma certa comunhão, que eles de alguma forma estão na igreja, eu não preciso converter esse cara. Porque tudo bem, fora da igreja não há salvação. Mas esse cara está ali, ele está na porta, ele está caído ali na porta, mas ele está dentro. Há uma certa comunhão. Então aqui há claramente uma ruptura. Só que isso ainda se agrava mais, porque isso não para nos ortodoxos e nos protestantes, que estão fora pela doutrina tradicional, mas pela doutrina, digamos, atual, que é doutrina, eu só falo num sentido, não é doutrina propriamente dita, porque a doutrina é a doutrina de sempre. Aqui o que há é uma negação da doutrina num trecho específico do Catecismo de São João Paulo II. E entendo, eu não estou jogando na lata do lixo o catecismo, repito, eu dou catequese com esse catecismo. Mas o que eu faço nas minhas aulas? Eu rebolo, o catequista é o tchan, eu pulo essa parte. Vamos para a próxima. E se o aluno pergunta, eu disfarço ou reitero o que eu já tinha ensinado. Porque não sei se vocês percebem, talvez não tenham percebido. O Catecismo de São João Paulo II fala de que não há salvação fora da igreja depois de falar disso que eu citei agora. É depois. Então eu, como catequista, o que eu faço é ir direto para o fora da igreja não há salvação. Eu vou direto. Eu tenho o hábito de ler o catecismo nas minhas aulas. Então, é difícil, eu já tinha notado essa dificuldade na prática, mas quando eu preparava essa aula, depois de estudar mais a fundo a doutrina tradicional, os dogmas, e me aprofundar até espiritualmente no que eu ia falar aqui hoje, ficou mais claro para mim. E aí nós vemos a igreja e os não cristãos. Aqui, como eu falei, a coisa se agrava, a partir do parágrafo 839. E aqui não será mais citado esse documento já problemático que fala sobre o ecumenismo, Unitatis Redintegratio. Aqui será citado o documento que eu entendo mais problemático e o único documento do concílio que eu vou citar dele mesmo, aqui neste compêndio, que é a Nostra Aetate, que é a relação da Santa Igreja Católica com as religiões não cristãs. Neste termo, religiões não cristãs, eu pelo menos já observo uma contradição de termos. Não há religiões, há falsas religiões. Há falsas religiões que, justamente por serem falsas, não são cristãs. Ao lado da única fé, da única igreja verdadeira, porque é a única igreja do único Deus verdadeiro, que é o Deus unitrino.
Então o título, o subtítulo do documento já é problemático. E vejam o que está aqui no Catecismo de São João Paulo II, com base neste documento, que ao lado da Lumen Gentium já é citado desde o início. Os que ainda não receberam o Evangelho também se ordenam por diversos modos ao povo de Deus. A relação da igreja com o povo hebreu. A igreja, povo de Deus na Nova Aliança, descobre, ao prescrutar seu próprio mistério, seus vínculos com o povo hebreu, a quem Deus falou em primeiro lugar. Ao contrário das outras religiões não cristãs, a fé hebraica já é resposta à revelação de Deus na antiga aliança. É ao povo hebreu que pertencem a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas e os patriarcas, dos quais descende Cristo segundo a carne. Isso aqui, só para que vocês não se alvoroçem, isso aqui é uma citação da carta de São Paulo aos Romanos, distorcida, mas capítulo 9, versículos 4 e 5. Pois os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 29. De resto, quando se considera o futuro, o povo de Deus da antiga aliança e o novo povo de Deus tendem para fins análogos, à espera da vinda ou da volta do Messias. Mas o que se espera é, do lado dos cristãos, a volta do Messias, morto e ressuscitado, reconhecido como Senhor e Filho de Deus, e do lado dos hebreus, a vinda do Messias, cujos traços permanecem encobertos. No fim dos tempos, espera esta acompanhada do drama, da ignorância ou do desconhecimento de Cristo Jesus. Pelo amor de Deus. Resposta à revelação, eu até concedo que sim, mas até o Antigo Testamento. A plenitude da revelação que é nosso Senhor Jesus Cristo não foi acolhida. Os judeus não creem no Deus unitrino. Eles não creem num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que eu posso dizer que a espera de um católico pela parousia é semelhante à espera dos judeus pela vinda do Messias? Então vejam que aqui é algo muito grave que está escrito. Muito grave e uma ruptura claríssima. Daí vem diversos papas recentes, e eu cito assim, e faço até um parênteses importante aqui. São João Paulo II, eu não falo São João Paulo II por força de expressão. Eu declaro aqui que eu creio na santidade de João Paulo II. Eu tenho, inclusive, devoção por ele. Inclusive, na semana que vem, um dos membros do Centro Dom Bosco dará uma aula em homenagem a ele na segunda-feira. Eu já tive diversos testemunhos de pessoas que se converteram só de olhar para São João Paulo II. De como ele se colocava de joelhos diante do sacrário e passava a madrugada inteira em oração. Mas crer na santidade dele não pode me cegar para o fato de que ele beijou o Alcorão, como citou o professor Carlos Nogueira. Eu já ouvi, inclusive, dizer que em um determinado momento ele colocou, eu não posso afirmar, porque eu ouvi dizer, e não me recordo se foi o professor Cisne, não posso afirmar, que ele até teria colocado Buda em cima de um sacrário, ele que promoveu o encontro de Assis em primeiro lugar. Eu não posso fechar os meus olhos para isso. Por mais que eu creia que ele é santo, e eu creio que ele é santo. Mas eu não posso fechar os meus olhos para isso. E ele foi o Papa que começou a chamar os judeus, ou antes dele talvez já tivessem feito, mas me recordo de irmãos mais velhos. Os nossos pais. Nosso pai é Abraão, não são os judeus, pelo amor de Deus. Abraão, de alguma forma, é pai, é patriarca, mas Abraão é católico, entenda-se. Abraão é católico. Abraão não é judeu. Hoje ele é católico. Nosso Senhor desceu à mansão dos mortos para fazer Abraão católico. Abraão foi catequizado no Sábado Santo e se tornou católico, e por isso ele está no céu. Santo Abraão, rogai por nós. Agora eu vou colocar os judeus no mesmo patamar dos católicos desse jeito. Bento XVI, que é um papa que eu amo, falei que eu creio na santidade de São João. Bento XVI é o papa da minha conversão. Eu amo aquele homem, amo até hoje, inclusive porque ele está vivo, e o amarei e rezo para que ele vá para o céu. E quero encontrá-lo no céu, se me for permitido. Mas Bento XVI cometeu o mesmo equívoco com relação aos judeus. O mesmo equívoco de promover o encontro de Assis. O professor Carlos Nogueira, inclusive, citou uma missa que ele fez com aborígenes, que está no YouTube. Eu não vou ver isso, não vai me fazer bem, mas o fato é que há uma missa sacrílega. Então percebam,
O catecismo atual é um documento assim que eu diria que é São João Paulo II feito livro. Eu amo esse documento, eu dou catequese com base nele. E ele me converteu. E se hoje eu sou catequista é por conta desse documento. E ao lado da Sagrada Escritura é o livro que eu mais leio na minha vida. Mas de alguma forma as contradições de São João Paulo II estão aqui. Por isso é que eu falei que é São João Paulo II feito livro. As contradições estão aqui. E aí nós chegamos em algo pior, os muçulmanos. Vejam que o catecismo fala dos muçulmanos, totalmente ao contrário do que é ensinado na doutrina tradicional. As relações da igreja com os muçulmanos, mas o plano de salvação abrange também aqueles que reconhecem o Criador. Entre eles, em primeiro lugar, os muçulmanos, que professando manter a fé de Abraão, adoram conosco o Deus único, misericordioso, juiz dos homens no último dia. Vejam, claramente uma ruptura. Se a gente olha santos, como os santos falavam do islamismo e dos muçulmanos, como um perigo para a fé, em todos os sentidos, e esta linguagem aqui é totalmente inadequada. Não é porque eles creem na existência histórica de Abraão que eles são nossos irmãos na fé. Isso é um absurdo. A Nostra Aetate ainda falará que eles reconhecem Cristo como profeta e Nossa Senhora como Virgem Mãe. Isso os coloca como nossos irmãos na fé? Ou são questões periféricas, que na prática não os afastam dos seus erros crassos acerca de Deus e dos homens? Acerca de quem é o Deus verdadeiro? Então percebam que aqui é uma claríssima ruptura. E depois nós entramos nas religiões não cristãs propriamente ditas. O catecismo ele faz uma distinção entre judeus e muçulmanos do que das religiões não cristãs. O vínculo da igreja com as religiões não cristãs é primeiramente o da origem e do fim comuns do gênero humano. Com efeito, todos os povos constituem uma só comunidade, têm uma origem comum, visto que Deus fez todo o gênero humano habitar a face da terra. Tem igualmente um único fim comum, Deus, cuja providência, testemunhos de bondade e planos de salvação abarcam a todos, até os eleitos se reunirem na cidade santa. E por fim, a Igreja reconhece nas outras religiões a busca, ainda nas sombras e sob imagens, do Deus desconhecido, mais próximo, pois é Ele quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais, e porque quer que todos os homens sejam salvos. Assim, a Igreja considera tudo o que pode haver de bom e de verdadeiro nas religiões como uma preparação evangélica, dada por aquele que ilumina todo homem para que finalmente tenha a vida. Vejam que depois continua aqui o texto. Deixa eu ler tudo, porque senão os detratores dirão que eu fraturei a passagem. Eu vou ler até o fim, porque inclusive aqui se iniciará, vejam que interessante, se iniciará depois a explicação de que fora da igreja não há salvação. Olha que interessante. Colocou-se antes todos esses erros, estas rupturas, antes da verdade. Então a pessoa que lê na sequência já chega cambaleante. O ignorante que lê na sequência isso aqui, ele chega no dogma de que fora da igreja não há salvação, ele chega claudicante. Como é que ele entenderá isso depois que ele leu tudo isso que eu li agora? Vamos lá. Em seu comportamento religioso, porém, os homens mostram também limitações e erros que desfiguram neles a imagem de Deus. Muitas vezes os homens, enganados pelo maligno, se enganaram em seus pensamentos e trocaram a verdade de Deus pela mentira, servindo a criatura mais que ao Criador, ou vivendo e morrendo sem Deus neste mundo, se expõem ao extremo desespero. Essa é uma citação da Lumen Gentium. É para reunir novamente todos os seus filhos, que o pecado dispersou e desgarrou, que o Pai quis convocar toda a humanidade na igreja de seu Filho. A igreja é o lugar em que a humanidade deve reencontrar sua unidade e sua salvação. Ela é o mundo reconciliado. Ela é esse navio que navega bem neste mundo ao sopro do Espírito Santo, com as velas da cruz do Senhor plenamente desfraldadas. Segundo outra imagem cara aos padres da igreja, ela é figurada pela Arca de Noé, a única que salva do dilúvio. Vocês conseguem perceber? A mesma imagem que está no Catecismo Romano, a imagem belíssima da patrística, que está no Catecismo de São Pio X, é reiterada no Catecismo de São João Paulo II. Mas ela é reiterada no final, depois em que se fala
dos protestantes, dos ortodoxos, dos judeus, dos muçulmanos, e se fala de uma forma que não é clara como era antigamente. E a pessoa chega ali ao final, é algo assim que a pessoa até vai crer, mas que não vai fazer influência na prática do que, na realidade, ela não crê. Ela pensa que crê, mas não crê. Ela está fora da fé. Por mais que ela leia, fora da igreja não há salvação. Por mais que de alguma forma ela sinta. É perverso isso. De alguma forma é perverso. Porque a pessoa, ela lê o dogma. Ela de alguma forma acolhe. Mas fica ali num ambiente excessivamente diplomático. De bom mocismo. Eu vou desejar feliz Ramadã para os muçulmanos, porque eles são meus irmãos. Me parece que é um conjunto de fatores históricos, e eu falo isso agora como algo que eu pensei nesse momento. É o modernismo, é o liberalismo aliado à Segunda Guerra Mundial, às duas grandes guerras, aí vem aquele desejo de uma paz entre os homens. Que paz é essa, meu Deus do céu? Que paz é essa em que homens se dão bem, se amam exteriormente, mas uma parte deles vai para o inferno porque não se anuncia a verdade para ela? Que paz é essa? Isso não é paz. Quando nosso Senhor Jesus Cristo diz, eu vos dou a minha paz, não é um pacifismo à custa da perdição das almas. Então percebam o que acontece. Isso está claro. As contradições, e para mim foi muito duro esse momento aqui, duríssimo, porque eu amo e continuo a amar, não romperei com ele, até porque para eu lutar para na minha paróquia dar catequese com esses dois livros aqui, seria uma luta muito dura, que eu nem acho que tenho que travar isso agora, pode até me prejudicar e me fazer sair de lá, eu posso até ser perseguido desnecessariamente porque consigo catequizar bem as pessoas com estes documentos aqui, e a Sagrada Escritura é evidente sempre. Consigo catequizar bem. Mas o fato é que é problemático, inquestionavelmente problemático. E como eu falei, eu vou citar apenas um documento. Agora eu não lerei mais, porque se eu fosse ler todas as rupturas que aconteceram a partir do Concílio Vaticano II, a aula acabaria na semana que vem, eu acho que nem acabaria. Eu sairia daqui e o professor Sidney sentaria no meu lugar. Não tem como. Agora eu vou citar exemplos. O único documento que eu gostaria de pegar é a Nostra Aetate, e eu vou citar especificamente o que ela fala dos muçulmanos, porque o que está no catecismo não mostra, é um documento até pequeno, está na página 340 aqui deste compêndio, é um documento pequeno, que se lê muito rápido. Vejam o que a Nostra Aetate fala sobre a religião muçulmana. Isso é um documento do Concílio Vaticano II, tá bom? No final deste documento está escrito o seguinte: tudo o que se estabeleceu nesta declaração foi aprovado pelos padres conciliares. Nós, em virtude do poder apostólico que nos foi confiado por Cristo, e em conjunto com todos os veneráveis padres conciliares, no Espírito Santo, aprovamos, decidimos e estatuímos, ordenando que sejam promulgadas essas normas conciliares para a glória de Deus. Está escrito isto aqui. Vejam o que a Nostra Aetate fala sobre a religião muçulmana. A Igreja tem grande apreço pelos muçulmanos, que adoram ao Deus único, vivo, subsistente, misericordioso e onipotente, Criador do céu e da terra, e que falou aos seres humanos, chamados a se submeterem inteiramente aos seus decretos mesmo ocultos, como a ele se submeteu Abraão, a quem a fé islâmica claramente se refere. Fé islâmica? Como assim? Não há fé. A fé é fé católica. Fé de qualquer outra ordem não é fé. Você pode falar crença no máximo. A fé islâmica. Se a tradução está errada, eu não fui no original em latim, tá bom? A culpa é das Paulinas, se a tradução estiver errada. Embora não reconheçam Jesus como Deus, veneram-no como profeta. Prestam homenagem à maternidade virginal de Maria e a ela se dirigem às vezes com grande devoção. Vivem na expectativa do dia do juízo, em que Deus recompensará todos os ressuscitados. Valorizam, pois, a vida moral e prestam culto a Deus, especialmente pela oração com esmolas e jejum. Se eu lesse isso aqui sem falar quem era, alguém pensaria nos muçulmanos? Essa parte final, então, aqui, dá vontade de rir para não chorar.
No correr dos tempos verificaram-se inúmeras dissensões e lutas entre cristãos e muçulmanos. No entanto, o concílio agora convida todos a superarem esse passado e a cultivarem sinceramente a compreensão mútua. Como eles são compreensivos, a fim de protegermos e promovermos juntos, em favor de todos os seres humanos, a justiça social, os bens morais, a paz e a liberdade. Isso está num documento do Concílio Vaticano II, sobre a religião muçulmana. Eu falo para vocês que esta aula é indigesta e o objetivo é esse. Se é para vocês, imaginem para mim. Se é para vocês, imaginem para mim que tive que preparar e estou aqui a falar publicamente, inclusive porque essa aula será publicada no YouTube do Centro Dom Bosco. Então, este aqui é um documento conciliar. Eu aceitaria se estivesse escrito assim: a igreja tem grande apreço pelos muçulmanos e a igreja deseja convertê-los à fé católica, custe o que custar. Ponto. Final. Aí estaria adequado. Agora, dizer que tem grande apreço pelos muçulmanos como se eles estivessem na verdade, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E eu não me deterei, tem um capítulo dedicado à religião judaica, fala-se nominalmente do hinduísmo, do budismo, e com palavras elogiosas, a exemplo do que se fez sobre os muçulmanos. Eu só peguei o dos muçulmanos porque é um capítulo específico e foi o que mais me escandalizou. Foi o que mais me escandalizou de todos. Então, é muito natural agora compreendermos porque aquele exemplo que o professor Sidney deu, que o Santo Padre, penso, não é o Santo Padre não, é uma comissão do Vaticano, deseja feliz Ramadã para os muçulmanos. Isso acontece inclusive em nível arquidiocesano. Aqui na arquidiocese também, esse ano mesmo chegou ao nosso conhecimento, um feliz Ramadã para os muçulmanos que vivem no Rio de Janeiro. Então, não é surpreendente que aconteça isso, depois do que a Nostra Aetate fala, totalmente contrário ao que é ensinado, ao que foi ensinado sempre pela Santa Igreja, ao que está no Catecismo Romano, no Catecismo de São Pio X. E aí, assim, tem um outro documento que eu digo que é problemático, ao lado desses dois, mais problemático, porque os outros documentos, entendam, a Lumen Gentium, a Dei Verbum, o padre Paulo Ricardo, inclusive, coloca a Dei Verbum como o melhor documento do Concílio Vaticano II. Um problema que há na Dei Verbum é um momento em que, por uma imprecisão terminológica, não é de fato o que ela quis dizer, mas ela coloca como se a presença de Nosso Senhor Jesus Cristo, real, no Santíssimo Sacramento, fosse equivalente à presença de Nosso Senhor na Sagrada Escritura. Isso, inclusive, está no catecismo. É outro momento que o catequista tem que rebolar. Não, isso aqui não é literal, isso aqui é uma metáfora, é uma comparação. Mas a Dei Verbum tem esse problema. A Lumen Gentium é um documento que tem problemas, mas tem várias partes boas. Tanto na Lumen Gentium como na Dei Verbum, e em outros documentos do concílio. Tem várias partes maravilhosas. Mas estes 3 documentos que eu elenquei aqui, e convido que vocês os leiam para tirarem as próprias conclusões de vocês, são muito problemáticos. Em primeiro lugar, a Unitatis Redintegratio, sobre o ecumenismo, muito problemática, porque ela fala do protestantismo e não fala em momento algum. Se ela falar, vocês me liguem, por favor. Em momento algum ela fala da necessidade de um fiel católico converter um protestante à fé católica. Isso é um assinte, inclusive, a diversas pessoas que eu posso olhar daqui, que estão no Centro Dom Bosco hoje, que eram protestantes e que deram belíssimos testemunhos que estão publicados no mesmo YouTube para onde essa aula vai. Isso é uma agressão à história dessas pessoas, que reconheceram os seus erros e se converteram à fé católica. Então esse documento já é muito problemático. A Declaração Nostra Aetate, que eu acabei de ler, o diálogo, a relação da igreja com as religiões não cristãs, muito problemática, mais até do que o documento anterior. E um terceiro documento, que é a Dignitatis Humanae, que fala sobre a liberdade religiosa, que é um outro conceito equivocadíssimo que vem do concílio. Eu até fiz uma associação, porque agora fala-se da liberdade dos LGBTs, né? Que a liberdade para pecar, né? A liberdade para pecar contra o 6º mandamento. Então, tem uma série de... A liberdade religiosa é o mesmo. Porque o maior pecado de todos é não crer em Deus. Ou crer num falso Deus. E a liberdade religiosa é justamente isso. É você dizer que um ser humano é livre para negar a fé
Não ter fé no Deus verdadeiro. É isso. Em linhas gerais, é isso. Então, esse documento também é muito problemático, porque ele fala com um tom quase como que um direito civil de liberdade religiosa, mas não é papel da igreja colocar direitos civis. Então as pessoas têm uma falsa impressão de que ele está ali a falar que ninguém pode ser obrigado a ser católico. Isso é evidente. Ninguém se converte à força. A pessoa tem, ela tem sim, não o direito, mas ela livremente escolherá se ela será católica ou não. Mas não é isso que o documento fala. E não é papel da igreja colocar direitos civis equivocadíssimos. Não é. Então, este documento sobre a liberdade religiosa é muito problemático. E aí, eu citarei de passagem documentos que falam especificamente sobre a citação. A Evangelii Nunciandi, do Papa Paulo VI, que é uma exortação apostólica que eu creio que foi a última que ele escreveu, depois de um sínodo sobre a evangelização. É Papa Paulo VI que diz o que é a evangelização. E ele diz que é uma questão complexa. Então vejam, isso é péssimo. A evangelização, definir o que é evangelização não é complexo. É tão simples que até eu consigo definir. Não precisa Santo Tomás de Aquino definir o que é evangelização. Até eu consigo definir. E o Papa Paulo VI, neste documento, coloca a questão, começa o documento bem ali no início, nos primeiros capítulos, o que é a evangelização. E começa a dar uma resposta longuíssima. Em momento algum ele fala que é converter alguém à fé católica. Que é levar alguém à fé católica. Fala-se de tornar a vida de alguém melhor. Aí a gente cai naqueles equívocos que a gente observa hoje. O documento é todo ruim? Não é todo ruim. Há diversas partes desse documento que são muito boas. Mas há um problema na sua essência. Falta clareza acerca do que é a evangelização. Aí nós chegamos num documento similar, bem grande até, para ter aí uma continuidade com as críticas que foram feitas pelo professor Carlos Gay e pelo professor Sidney, de que os documentos atuais são muito longos. Vejam até que entre a Evangelii Nunciandi e a Evangelii Gaudium do Papa Francisco já há uma grande diferença. É um documento grande, de difícil leitura. E o Papa Francisco, neste documento que se intitula A Alegria do Evangelho, há momentos em que o Papa coloca ali, há uma hierarquia entre as verdades de fé, o que de fato é uma verdade, mas ele coloca como se há uma hierarquia dentro do processo de evangelização de alguém, como se nós não tivéssemos o dever de, ao evangelizarmos, ao catequizarmos, levarmos a pessoa à fé católica, que é católica inclusive porque abrange todas as verdades. Então, o Papa Francisco chega a dizer aqui que a gente precisa dar preferência às verdades mais essenciais para tornar o nosso discurso mais atraente. Ele fala isso aqui. Não com essas palavras, mas fala. Vejam o perigo que há nisso. Aqui vem o Jujuba, que só fala que Deus é amor. Porque isso é atraente. E nós temos que falar que Deus é amor em primeiríssimo lugar. A minha esposa pediu para eu começar a dar catequese para minha filha de 3 anos. Me critica com toda a razão que eu dou catequese fora de casa e não dou dentro. E a primeira coisa que eu falarei para minha filha de 3 anos é que o papai do céu é amor. Que assim como eu, que sou o pai dela, a amo, o papai do céu também a ama. Nós temos que falar isso em primeiro lugar. Mas eu não posso dizer que algumas verdades são hierarquicamente superiores a outras, como se eu tivesse que mutilar a evangelização para tornar o discurso mais atraente. Em algum momento, não com 3 anos, eu vou ter que falar para minha filha o que é pecado, o que ofende a Deus, e ensinar para ela o que é certo e é errado, e isso, sem dúvida alguma, vai machucá-la. Eu espero fazer isso com uma idade em que ela se machuque menos, sofra menos, mas em algum momento é necessário tocar na ferida, e eu faço com isso ela hoje quando eu a educo. Então, pelo amor de Deus, evangelização não é analgésico. E o próprio Papa Francisco, esse é o último documento que eu cito, numa exortação apostólica que ele fez voltada para os jovens, que é a Cristo Vive, Christus Vivit, em determinado momento do documento, foi fruto de um sínodo também, o sínodo para a juventude, o Papa vai criticar a formação que é dada para os jovens depois do querigma. Como se não fosse necessário dar catequese para os jovens. Ele deixa no ar isto.
Como se falar de castidade, pelo amor de Deus, falar de castidade para os jovens é algo imperativo e que precisa ser falado com uma prioridade absoluta no mundo de hoje, porque muitos se perdem eternamente porque vivem uma juventude depravada. E o Papa critica aqueles que dedicam o seu tempo a dar formações e somente formações. Ele não vai criticar assim por completo, ele vai contornar o assunto, mas é muito ruim para um catequista como eu, e imagino que para um catequista de jovens ainda mais, ler o meu pastor dizer que eu estou errado de converter as pessoas através de doutrina, através dos dogmas, através da moral católica. Pelo amor de Deus, isso nega a minha existência, o que eu vejo com os meus olhos. O que eu vejo com os meus olhos a cada domingo. Eu vejo as pessoas que se convertem, não somente diante de mim, diante do outro catequista, que é brilhante, mais brilhante do que eu. E ao final de um ano de catequese, eu vejo que as pessoas se converteram através de um simples anúncio de doutrina, de dogma, de moral, de liturgia e de oração. E aí quando eu vejo o meu pastor, o Papa, que é Papa, quem eu amo e por quem eu rezo, dizer como se fosse uma agressão a alguém, formar um jovem, isso dilacera o meu coração. O que eu estou fazendo afinal a cada domingo? O que eu estou fazendo lá? Gente, pelo amor de Deus, ensinar a doutrina é um ato de caridade extremo. Eu brinco com os meus alunos, eu na minha aula, eu às vezes sou um pouco teatral, quando eu vou falar de um dogma, eu levanto, digo que o dogma é um bolo de chocolate para eles, que aquilo ali é uma delícia e de fato eu me delicio quando eu proclamo um dogma nas minhas aulas. E hoje as pessoas tratam o dogma como se fosse uma agressão a um pagão. Isso é uma agressão, eu tenho que falar que Deus é amor, pelo amor de Deus, isso machuca. Isso machuca a gente, sem dúvida nenhuma. E aí, assim, para encerrar, porque eu falei de vários exemplos, né? Falei de São João Paulo II, falei de Bento XVI, do Papa Bento XVI, Papa Emérito, falei do Papa Paulo VI. Qual gesto nós poderíamos colocar do Papa Francisco que nega objetivamente este dogma de que fora da igreja não há salvação? Então eu coloquei aqui o exemplo de ter se colocado uma estátua de Lutero no Vaticano. No contexto da, aspas, comemoração da reforma, dos 500 anos da reforma protestante. Houve cardeais da Santa Igreja que celebraram os 500 anos da reforma. E foi colocada uma estátua de Lutero no Vaticano. Isso é um exemplo claro de um ato que nega objetivamente o dogma de que fora da igreja não há salvação. A veneração de um herege. Se você fizesse lá o Museu dos Hereges e colocasse a estátua de Lutero lá dentro, eu vou ensinar aqui a história das heresias, vai ter até um tour, que eu começo com Ário, eu começo lá com o gnosticismo, aí do lado do herege tem o doutor que o destruiu, e aí é ótimo, seria espetacular. Agora, colocar a estátua de Lutero em destaque, quase que para ser venerada, isso é um absurdo. E eu cito um exemplo muito próximo de nós, aqui na nossa arquidiocese, houve um convite que foi feito através de um vídeo, para que nós, católicos do Rio de Janeiro, comparecêssemos a um evento chamado Expo Religião. E eu estava num grupo e recebi os nossos pastores daqui, desta arquidiocese, que nos convidavam para participar de um evento chamado Expo Religião. Se vocês olhassem a chamada do evento, colocaram, tadinha dela, tadinha até pecado falar, colocaram Nossa Senhora de Fátima no meio de um emaranhado de símbolos de outras, de falsas religiões. Até a maçonaria estava lá. E aí o meu pastor me convida para ir lá. Eu fiquei até fazendo uma comparação, né? Porque o pastor é nosso pai. Eu fiquei pensando se eu, como pai, convidasse os meus filhos para ir num evento desse. Qual seria a qualidade do meu ato? Como deveria ser classificado o meu ato? Entendo a perversidade, porque não é um convite para o pai junto com o filho. Se eu falasse, filho,
Vamos lá, você tem 17, 15, 16, 17 anos, vamos lá na Expo Religião para eu te mostrar as falsas religiões. A gente vai lá, eu vou esculachar todas as falsas religiões e mostrar para você o erro de cada uma delas. Eu já acharia uma imprudência, porque aquele menino poderia ficar impressionado, não haveria necessidade, mas teria algum propósito. Mas não foi assim que o convite foi feito. Católicos compareçam lá e preguem a verdade, denunciem o erro, convertam aqueles pagãos. Não foi assim que o convite foi feito. Foi compareçam. Ou seja, coloquem as suas almas em risco de perderem-se eternamente no inferno. Esse é o convite. Como se eu, como pai da minha casa, da minha família, convidasse os meus filhos. Toma aqui o ingresso e vai. O que vai acontecer lá? Qual é o interesse de se ir sem nada, nenhuma informação, nenhum guia para uma exposição? Então vejam que esse bom mocismo, essa diplomacia, eu não vou dizer que todos que caem nesses erros negam o dogma no sentido assim, conscientemente, formalmente, é um herege. Eu não vou dizer, mas muitas vezes é um excesso de diplomacia. Faça esse convite aqui, não porque eu creio que fora da igreja não há salvação. E eu creio que ter contato com falsas religiões é extremamente maléfico para as almas dos meus fiéis. E pronto, e acabou. E você converta-se à fé católica. Deus te abençoe. Era assim que devia se responder. Com todo o amor do mundo. Não precisa ser com esse tom que eu falei agora, mas é que eu estou interiormente abalado pela aula de hoje. Então vejam que são dois exemplos muito recentes, e esse da Expo Religião é desse mês, é do mês passado, é muito recente. Vocês podem procurar por aí. Vejam como é notória a negação do dogma de que fora da igreja não há salvação. E é notória a crise na evangelização. Ou seja, um exército de leigos e clérigos que não desejam converter os que não são católicos à fé católica. Sejam eles pagãos, infiéis, sejam eles judeus, sejam eles protestantes, sejam eles ortodoxos, não interessa, todos devem ser convertidos à fé católica. Esta é a realidade. E aí eu queria, na conclusão, e eu já iniciei a conclusão, abordar 3 pontos. Em primeiro lugar, falei muito do que é certo à luz da doutrina. Tive esse segundo momento da aula em que foi uma parte difícil, em que nós vimos os erros que foram propagados, especialmente a partir do Concílio Vaticano II, por mais que esses erros já estivessem infiltrados na Santa Igreja antes do concílio. Não é à toa que São Pio X foi tão detalhista no seu catecismo. Eram erros que já eram propagados no tempo de São Pio X. Mas agora o que fazer? Essa é a pergunta. O que fazer diante desta crise de evangelização? Imitar os santos. Então eu trouxe aqui agora é o momento do jabá, né? Eu trouxe aqui a biografia de São Francisco Xavier, que foi feita pela editora do Centro Dom Bosco. Quem não tem, é um livro maravilhoso. Comprem. Não porque é da editora do Centro Dom Bosco, mas porque, de fato, é um livro espetacular. E eu lerei para vocês aqui o que São Francisco Xavier escreveu quando ele soube que ia para as Índias Portuguesas. Ou seja, aqui, evidente, é um clérigo, nós somos leigos, mas devemos adaptar a nossa realidade. Vejam como São Francisco Xavier escreve acerca da perspectiva de ir para as Ilhas Portuguesas. Paulo, um português, e eu embarcamos nesta semana para as Índias, cheios de esperanças de aí conseguirmos a mais rica colheita para a Igreja. O testemunho de homens eminentes e honrados, que por longos tempos habitaram as Índias, não nos deixa dúvida alguma sobre a disposição favorável daqueles povos em receber a luz do Evangelho. E depois ele fala de maneira ainda mais clara, na página 113. Eu li a página 112, o terceiro parágrafo. Agora eu vou ler os 3 últimos parágrafos da página 113. O vice-rei dizia-me há 3 dias numa conversa íntima que nas Índias Portuguesas existe uma ilha povoada de pagãos, onde nem os judeus nem os muçulmanos jamais penetraram, e onde julga que o Evangelho fará rápidos e duráveis progressos. Disse-me mais,
que o resultado das suas observações lhe fazem esperar que o rei, e a seu exemplo toda a nação, estará disposta a abraçar a religião cristã. Os homens prudentes que nos cercam julgam muito prováveis os nossos sucessos, a regular pela nossa maneira de viver e aquela com que exercemos o nosso ministério. E agora é que é espetacular. Quanto a nós, não obstante os sentimentos da nossa pobreza, da nossa incapacidade, sem confiarmos em vãs conjecturas nem em vãos desejos, estamos cheios de esperanças que o Senhor, que nos envia para aqueles povos até aqui privados de todos os meios de salvação, terá piedade da sua triste cegueira e se dignará aprovar e abençoar o ministério dos seus fracos e inúteis servos, para pôr inteiramente a nossa alma a descoberto perante vós. Dir-vos-ei que é unicamente em Deus que se deposita a nossa confiança numa tal empresa. É Ele somente que nos anima e nos dá coragem. Esperamos que os nossos esforços, excitados pelo nosso amor por Deus, pela nossa dedicação ao seu serviço, com o único fim de lhe agradar e de trabalhar pela sua glória, serão coroados dos mais felizes resultados, e que conseguiremos arrancar aqueles desgraçados povos do império das trevas, levando-os ao conhecimento do verdadeiro Deus e da verdadeira religião, diz São Francisco Xavier. Vejam o que um santo diz acerca da evangelização. De alguma forma é importante, nós saímos do que ensina o magistério, que são letras, digamos assim, ainda na teoria. Muito nos enriquecem, muito nos animam, mas ainda na teoria. Aqui nós vemos um santo, talvez no navio, a caminho das Índias, a dizer o que é a evangelização. E como essas palavras devem nos animar, nós do Centro Dom Bosco, todos vocês que estão aqui, a Famílias Novas que nos honra aqui com a sua presença, isto deve animar o nosso apostolado para nós nadarmos contra esta corrente de fiéis católicos que não querem mais evangelizar, de fiéis católicos que não querem mais converter as pessoas, levar as pessoas à fé católica e, consequentemente, não querem se converter. E não querem crescer na fé católica. E aí, eu faço um apêndice, porque a conclusão da aula seria aqui. Animar-me a mim mesmo e a todos vocês que sejamos missionários, que não caiamos na crise. Qual é o fruto espiritual que eu desejo para mim e para vocês desta aula? Que nós saiamos daqui convictos que fora da igreja não há salvação. E que, consequentemente, saímos daqui convictos a levar as pessoas que passarem pelos nossos caminhos a fé católica. Esse é o fruto espiritual que eu desejo para mim e para vocês na aula de hoje. Mas eu faço um apêndice que eu julguei necessário e que a polêmica vai continuar um pouquinho, de duas atitudes equivocadas. Eu quero dar, inclusive, uma aula só sobre isso depois. Diante da crise, eu observo duas atitudes extremamente equivocadas, que são os católicos que eu chamei de levianos, ou joselitos, e dos católicos polianas ou alícios, que são os dois extremos de errados, igualmente errados diante da crise. O leviano ou joselito é aquele católico que perde por completo o respeito pelas autoridades eclesiásticas. Eu espero que eu tenha sido aqui respeitoso nesta aula. Se eu não fui, por favor, me falem. Eu espero que eu tenha falado duramente em alguns momentos das autoridades eclesiásticas até atuais. Falei do Papa Francisco, falei do que aconteceu nesta arquidiocese, mas eu espero que eu tenha falado de maneira respeitosa, caridosa, de um fiel que ama estes homens, que são chamados a nos ensinar e nos governar. Se eu não fui filial, se eu não coloquei todas as luvas de pelica que eu poderia, vocês, por favor, falem comigo. O católico leviano é aquele que vai para o Facebook fazer textão, chama o Papa Francisco de Bergoglio, diz que ele não é papa. Isso é de uma leviandade. É o Joselito, é porque aquele personagem, Deus me livre, eu assisti essa porcaria, é aquele personagem do Hermes e Renato, Joselito sem noção. É de uma falta de noção fazer isso, fora de contexto. Uma coisa é uma pessoa que estudou 30 anos, 20 anos sobre esse assunto e ir lá no Facebook fazer uma postagem fundamentada dentro de um contexto. Outra coisa é um sem vergonha recém-convertido ir lá e, em 3 linhas, chamar o Papa de Bergoglio, criticar o bispo X ou Y. Isso é um absurdo, inaceitável, inaceitável.
O meu Facebook, eu não sei o de vocês, o meu Facebook está cheio de pagãos. Porque eu espero que os meus compartilhamentos frenéticos das postagens do Sendo Bosco, que os meus filhos até brincam. Teve um dia até que o Lucas botou que eu acordei no sábado e fiquei lá, tinha dias que eu não fazia, compartilhei umas 10 publicações, ele botou, alguém aqui acordou pistola, ele botou lá. Aquilo ali talvez seja o único evangelho que muitos dos meus amigos do Facebook vão ler. Qual é o fruto bom que pode sair de uma postagem que eu faça a criticar o Papa Francisco, num ambiente repleto de pagãos? E eu falei do Papa, falei desta arquidiocese, do que aconteceu, feito pelos nossos pastores aqui. Fui, de alguma forma, tive que ter uma certa coragem para fazer isso, mas eu teria uma coragem adicional. Quem, de alguma forma, me parece que encarna, não é o único, é evidente, é uma multidão de levianos e joselitos, mas me parece que o professor Olavo de Carvalho encarna um pouco isso, no que ele faz acerca do Papa Francisco. Me desculpem se eu firo algumas susceptibilidades aqui, eu espero até que não, pelo bem da alma de vocês. Porque quando a gente fica cego para os erros daqueles a quem nós devemos gratidão, mas que são falíveis, nós corremos o risco, inclusive, de perdermos as nossas almas. Nós corremos o risco de seguirmos por um caminho errado. Todos nós aqui devemos muita gratidão ao professor Olavo. Os centros católicos, creio, até não existiriam se não fosse pelo trabalho que ele desenvolveu, ou existiriam 10 anos depois por outras pessoas. Todos nós fomos auxiliados pelo bem que ele fez pelo Brasil, sem dúvida nenhuma. Mas eu não posso fechar os olhos pela forma que ele trata o Papa Francisco nas redes sociais. Inaceitável, inaceitável. Encarna perfeitamente o que eu quis dizer com essa leviandade, esse joselitismo. Mas aí tem um outro extremo que é o católico poliana ou Alice. Esse aqui eu vou ter que falar de uma forma um pouco mais... Não é o jujuba, tá, gente? Diferencia-se um pouco do jujuba. O jujuba acaba caindo nisso também. O poliano é aquele que acha que está no mundo cor-de-rosa. Ele lê lá a notícia, colocou-se uma estátua de Lutero no Vaticano. Ele vai dizer, você é muito maldoso, você não tem que se entristecer por isso. Qual é o problema? O Papa fez isso para que a gente pudesse ir lá e cuspir no Lutero, urinar no pé dele. Foi com a melhor das intenções. Ou ele vai dizer o seguinte, não, aquilo ali foi fruto de um cardeal malvado, que ele está mancomunado com a guarda suíça. Sempre que o Papa passa por ali, ele joga uma lona em cima e o Papa não vê a estátua de Lutero. Então o católico poliano é aquele que faz um esforço intelectual, que é uma desonestidade intelectual. Ele samba, ele se contorce para negar o inegável e defender o indefensável. Existem muitos por aí que são assim. É um outro erro grave que vai para o extremo oposto. Nós não estamos num mundo cor-de-rosa, mas nós não podemos faltar com o respeito devido às autoridades eclesiásticas. Inclusive, um dos catecismos que eu li, o Catecismo Romano, fala claramente, elas continuam a ser autoridades e continuam a nos governar, mesmo nessa situação. Então, vejam que nós não podemos cair nestes dois extremos equivocados. Não podemos ser levianos ou joselitos e não podemos ser polianas ou alices. E aí eu chego no ponto final, que é um apêndice de uma aula que eu quero dar, porque hoje eu observo uma outra distorção. Determinadas pessoas ficam tão ávidas por estudar a crise que elas se esquecem de estudar as glórias da igreja, que elas se esquecem de estudar a vida dos santos, e a pessoa só fala sobre a crise. E aí eu até boto aqui uma provocação. Há uma crise da evangelização que é uma consequência da crise em si mesma. Porque a pessoa acha que evangelizar é falar da crise da igreja. Quem que você vai converter falando da crise? Crise é para ser falada com católicos maduros, que estão preparados para receber esse soco na cara e não perder a fé. Não é para você falar com recém-convertido, meu Deus do céu. Então, isso é uma crise que decorre da crise. A pessoa fica tão ávida com aquilo que ela se lança ao estudo, recém-convertidos que ao invés de estudarem a beleza da Santa Igreja, começam a estudar a crise. Duas opções, ou você vai perder a fé, ou você vai virar um cruzadinho de Facebook, esse idiota que eu acabei de descrever há pouco. Não tem uma terceira opção. Então, se você é um recém-convertido, pode ter um recém-convertido aqui, por favor, esse é um apelo que eu te faço. Por mais que você tenha recebido esse soco na cara aqui hoje,
que eu espero que tenha sido com muito amor da minha parte, você, por favor, estude a doutrina da igreja e tenha fé católica. Saia dessa fé incipiente. Deixe de ser um recém-convertido. Depois você se aprofunda na crise da igreja. Porque senão você não terá fé. Você perderá a fé ou será um desses malucos que a gente vê aí na internet. Eu fico até fazendo comparações. Eu sou botafoguense, né? Eu pensei assim, o meu pai, quando ele me convenceu a ser botafoguense, ele não ia poder falar o que de fato é, porque a crise da igreja é um fato. Mas o meu pai não podia falar, meu filho, nas festas infantis, quando na hora que tocar o hino do Botafogo, você vai ficar sozinho, tá, filho? No colégio você vai sofrer muito, porque pouquíssimos. No bar lá do Verdinho, que você vai depois do Centro Dom Bosco, só o garçom vai ser botafoguense junto com você. Todos os outros que se dizem botafoguenses, nem futebol vem. O meu pai não ia poder falar, eu não ia ser botafoguense. O meu pai, que é um homem muito inteligente, o que ele fez? Ele comprou uma fita do Canal 100, chamada O Glorioso Botafogo, e eu vi lá o time do Garrincha, do Didi, do Newton Santos, do Quarentinha. Eu vi depois o time do Jairzinho, do Roberto Miranda, do Gerson, treinado pelo Zagallo, e eu me apaixonei pelo Botafogo, e aí ninguém tira mais. Aí eu sou botafoguense. Imagine se quando eu conheci a minha esposa, eu enumerasse os meus defeitos, a minha crise para ela. Aline, eu sou assim, assado, assim, assado. Ela não ia casar comigo, nem namorar ela iria. Aquele momento, o início do namoro em que tudo são flores, o momento poliano é fundamental. Porque ele precisa se solidificar para aguentar os defeitos mútuos que vêm depois. Então isso é só um paralelo para dizer para vocês que eu não posso evangelizar através de uma exposição da crise. Isso não existe, isso é uma distorção. Por favor, não façam isso. E pelo amor de Deus, não se tornem monotemáticos. Porque há pessoas que se aprofundam tanto no assunto que só falam disso. Aí a gente vai para a mesa do bar, o cara não consegue falar de um assunto leve como futebol, como a donzela católica que aquece o seu coração naquele momento, como as glórias da igreja, ou alguma obra intelectual que ele se dedica à leitura. A gente perde um pouco o frescor com essa história. Então tenham muito equilíbrio com relação a isso. Falem menos da crise e mais das glórias da igreja. Porque as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Eu queria até dar uma aula completa só sobre isso, porque é tamanha a distorção que eu vejo hoje, a gente perde tanto tempo e ganha, na realidade, o que é importante falar, mas tem o momento certo e tem a dose certa, porque senão o remédio vira veneno e as pessoas perdem a fé. Não pode, a catequese sobre a crise da igreja, ela tem que sempre ser pontual, adequada para católicos maduros e depois da exposição da fé sobre a igreja, desta doutrina maravilhosa. Ser católico é maravilhoso. Nós todos somos chamados a isso. Como é que você vai converter alguém? Olha, sabe, a igreja católica é uma merda. O Papa Francisco só Jesus, está cheio de bispo herege, cardeais, mas Deus quer que você seja católico, hein, cara? Vem pra cá. Alguém vai se converter? Alguém vai se converter desta forma? Primeiro que tudo isso aqui que eu falei não é verdade absoluta. Eu tenho que falar de uma maneira respeitosa, diferentemente do que muitos falam. Mas, por favor, anunciem a glória da igreja. Anunciem a beleza do que é ser católico. Pensem no que era a vida de vocês antes da igreja, antes de vocês se converterem. Muitos daqui não são católicos de berço, no sentido de que, como Santa Teresinha do Menino Jesus, foram católicos desde sempre. Muitos de nós batemos cabeça e eu sou o primeiro deles. Eu só me converti com 22 anos, hoje eu tenho 32. Então, por favor, ordenem o falar sobre a crise da igreja. Não caiam nesta crise da evangelização, que decorre da crise em si mesma. Falem dela quando necessário, para evitar a perdição das almas, porque é necessário. Mas para as pessoas que estão devidamente preparadas, como eu espero que vocês estejam. Então, eu espero ter contribuído para este curso, apesar da infinita distância intelectual que há entre mim e os demais palestrantes, professor Carlos Nogueira, professor Cisne, eu procurei aqui ser o mais humilde possível, no sentido de ordenar a exposição e me cercar das obras que me auxiliaram nesta exposição, para que eu pudesse me fazer entender
o que é para mim a crise na evangelização da Santa Igreja. E eu repito aquilo que eu disse, pensemos e meditemos as palavras de São Francisco Xavier. Que nós não caiamos neste erro, no qual hoje incorrem muitas autoridades eclesiásticas e muitos fiéis leigos, de negarem objetiva, contínua e cotidianamente o dogma de que não há salvação fora da Igreja Católica. Se um dia vocês se depararem com alguém que não é católico, entendam que esta pessoa está no caminho da perdição, que essa pessoa está no caminho do inferno, e pode ser uma pessoa da nossa família. E isso precisa machucar o coração de vocês. E vocês precisam, na medida da abertura, em primeiro lugar, oração e penitência sempre. Oração e mortificação. Mas na medida da abertura do coração dessa pessoa, vocês precisam pregar o Evangelho. Vocês precisam anunciar a Boa Nova para levar esta pessoa à fé católica. Convertê-la à fé católica. E nesta Ave Maria final, então, eu confio a Nossa Senhora o fruto espiritual que eu desejo para mim, para vocês e para todos os que assistirem essa aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. São Francisco Xavier, rogai por nós. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Viva Cristo Rei. Viva! Viva a Santa Igreja Católica, fora da qual não há salvação. Viva! É isso.